Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo um blumenauense para contar a respeito de sua vida e de sua atividade. O programa de hoje ganha importância, porque ele tem a participação aqui de um secretário municipal, o secretário da gestão, que é o doutor Marcelo Altoff. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Pipão? Obrigado pelo convite, é a segunda vez que eu estou aqui, né? Nem sei se tenho tanta coisa nova para dizer, mas estamos aí. Eu sabe o que eu me lembrei? Quando eu voltei da Alemanha, você era um gurizão, você devia ter uns 12 anos talvez, não sei, em 76, né? 76 eu já tinha... 76 eu tinha, na verdade, menos, né? Eu tinha 7 anos. 7 anos só? 7 anos de idade. Aí você inventou, 69. Você fez uma máquina de filmar, uma caixa de papelão, e você andava com aquela máquina filmando. Você queria ser cameraman? Não havia festa de família que terminasse sem uma enquete, uma entrevista e tal. Na verdade, assim, o que eu realmente gostaria de fazer no ensino superior, na época, era jornalismo, né? E eu acalentava Mas teu pai queria desejo, né? Mas na verdade, assim, o meu pai ficou bem doente e faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, né? Então, ali a gente já ficou, né, diante de uma situação em que, naquele tempo, o jornalismo era só na Universidade Federal, né, em Florianópolis. Não tinha condição, evidentemente, de apesar de ser federal, né, que não teria custo, mas assim, a manutenção numa outra cidade, e ainda o fato de que nós éramos em 3 irmãos, 2 deles já estavam casados, eu era o único que estava em casa, e aí a gente ficou diante de uma situação que precisava que eu trabalhasse e tudo mais. Sim. E foi aí quando eu comecei, com 15 anos de idade, a trabalhar no meu primeiro emprego, que foi lá no cartório, né, no primeiro trabalho. Foi o único emprego, praticamente. Foi o primeiro emprego, onde eu entrei com 15 anos, né, e fiquei quase 18 anos nesse mesmo emprego. Você virou mão direita lá do Sérgio Margarida. Foi uma jornada bem interessante, né, e aí os planos de jornalismo foram por água abaixo, porque eu precisava ficar aqui, me manter, né, só éramos eu e a mãe, né. E aí eu acabei resolvendo, né, até pelo fato de estar no cartório, né, e a necessidade de que a formação jurídica ali era importante, aí eu acabei decidindo fazer direito, né, entrei na turma de 88, me formei em 92, colei grau em 93, né, e aí permaneci ainda no tabelionato até 2002. Chegou a advogar, né? Você chegou a advogar, não? Não cheguei porque quando eu colei grau, eu não podia me inscrever na OAB porque a atividade do tabelionato ela era impeditiva, né, porque é incompatível. E aí eu só fui fazer a minha inscrição na OAB bem tempo depois, né? Tanto é que se eu tivesse me inscrito no tempo em que eu me formei, a minha OAB seria número 8, 9 mil por aí. E quando eu fui fazer minha inscrição, o meu número de OAB é 22671, então já tinha passado um largo tempo, né? Mas daí eu já tinha saído do tabelionato, né? E tinha empreendido em algumas coisas. Você levou sorte, né? Que a inscrição começa com 22, né? Para o atual governo ficou na medida, né? Então, o delegado Egídio, né, que deve estar nos assistindo agora, né? O 22 ficou um número cabalístico, né? De fato. Agora, mas enfim, aí é que o jornalismo saiu de cena, né? Mas eu fiquei ainda com aquela história de produção e tal, e aí, de fato, ainda estava no tabelionato quando a gente montou uma estrutura de produção. Pois é, isso aí que eu queria puxar esse assunto, porque aí, de repente, você alugou um senhor palácio lá, preparou até acho que até auditório tinha, né? Era um estúdio grande, né? Não é só uma produtora, você pegou para implantar aqui era o SBT, né? Não, na verdade a gente fez algumas gestões, mas a gente nunca avançou com isso, né? Era o SBT que à época estava precisando de um estúdio, mas acabou fazendo uma outra estrutura. Mas a gente começou lá em 99, né, com o intuito de atender o mercado corporativo, de audiovisual corporativo e também de programas de TV. Até fizemos algumas coisas aqui com a TV Galega. Mas aonde a gente ficou forte mesmo foi no mercado publicitário, né, durante bastante tempo, e nas campanhas políticas, né, que a gente acabou fechando algumas campanhas políticas. Fizemos em 2000 a campanha do candidato Paulo Gouveia a prefeito, né? Na época o vice era o Norberto Metti, né? Que foi ali bem na reeleição do Décio Lima. O Décio acabou ganhando, né? Mas a gente fez um bom trabalho. Isso me deu cacife para que em 2002 a gente fosse convidado para fazer a campanha do governo do estado, do José Fritz, do PT, né?
Em 2004 a gente ensaiou fazer a campanha do Wilson Souza prefeito de novo, mas aí acabamos só fazendo a parte inicial e depois ele acabou fazendo em outra estrutura. E a grande campanha que nós fizemos efetivamente foi a de 2008, que foi a reeleição do prefeito João Paulo na época, né? Que foi assim uma super estrutura. A gente trouxe gente de São Paulo, né? A gente chegava a fazer esquetes de humor ensaiadinho, assim como A Grande Família, por exemplo, com cenário, com ator e tudo mais. E foi um belo trabalho, né, que ainda está na memória das pessoas. De vez em quando encontro alguém que ainda fala daquela campanha, né? E aí eu levei a produtora até 2013, né, início de 2014, mas daí a gente pegou bem aquela transição do analógico para o digital, né? Quando eu fiz o investimento em 99, a gente comprou equipamento 0 quilômetro, mas todos analógicos, que eram aquilo que na época existia. E aí na virada para o digital, ainda quando tinha muitas dúvidas em relação em que formato que ia ser o digital e tudo mais, aí a gente já não tinha mais nem vontade e nem recurso para poder fazer o investimento, e a gente resolveu fechar, né? Fizemos o fechamento, né? Você tinha feito sociedade, né, ou não? No início nós tínhamos uma sociedade, vamos dizer assim, de parceria boa, porque o Alexandre Silva, na época, era meu sócio e ele que tocava, porque eu ainda estava no tabelionato, né? E ele tocava a parte operacional. Aí em 2002, quando eu me afastei do tabelionato em definitivo, aí eu assumi. O Alexandre ficou mais um tempo e depois saiu, né? Foi fazer outras atividades. E aí eu acabei tocando ali de 2002 para frente, praticamente só. Não, eu achei que eu esqueci o nome dele agora, que foi chefe de gabinete, acho que ele era do Klein do Bing, que foi teu sócio também no princípio. Nós tínhamos uma sociedade, mas não na produtora. Era o Nelson Santiago e também o Denis Cotini, que hoje é o chefe de gabinete do prefeito Egídio, né? Nós tínhamos uma editora, na verdade, lançamos um jornal na época, impresso, né? Óbvio, né? Naquele tempo só tinha impresso. Mas também, assim, acabamos fazendo poucas edições. E o Nelson Santiago foi Floripa? O Nelson trabalhava à época, ele trabalhava na RBS na época, depois ele foi para Florianópolis ainda na RBS, de lá ele acabou migrando para outros desafios. Aí a gente acabou com a sociedade. Na verdade, eles se retiraram da sociedade e a produtora ficou com a razão social daquela que era editora lá no começo, né? Como era o nome? E era a Premiere Editora, né? E depois virou Premiere Comunicações, depois Quadro a Quadro, que era o nosso nome forte, né? Quadro a Quadro Central de Produção. Mas aí em 2014, na verdade 2012, aí eu encerrei as atividades para ir para outras atividades comerciais. Essa ideia do sketch é engraçada, que é uma coisa que pega, né, na campanha. Me lembro que o Décio, quando ele ganhou a eleição, tinha um sketch que era o passarinho com uma mulher, que é uma atriz que tem aqui, que ele ia comprar voto, ela dava um corridão nele, saia com a vassoura, corridão do passarinho. Você sabe que assim, no marketing político, né, o que vale é a mensagem que a gente consegue fazer com que fique na cabeça das pessoas, né? E aí naquela época, o diretor que veio para a campanha do João Paulo, veio de São Paulo e já tinha trabalhado, tinha bastante experiência em produções de televisão, inclusive. E aí ele disse assim, vamos fazer aqui uma paródia da Grande Família e tal. E de fato, a gente fez lá dentro do estúdio. A gente tinha um estúdio de 150 metros quadrados, um belo estúdio. Aí montamos um cenário, tudo mais, veio atores locais e atores de fora, e a gente fez lá 3 ou 4 episódios que entravam no programa. Naquele tempo, um programa de TV tinha de 7 a 10 minutos de cada candidato, né? Então a gente tinha bastante material para produzir. E aí depois alguém reclamou, a Justiça Eleitoral aí mandou parar, mas a gente, assim, todas as produções que a gente fez foram ao ar e tal, né? E foi uma grande experiência, porque fazer campanha política, para quem trabalha em produção, é todo dia a gente acordar sem saber como vai terminar o dia, né? E você receberam direitinho? Um belo lugar. Não tive problema com nenhuma campanha, né? Porque teve um tempo que... Às vezes atrasa um pouco, às vezes a gente tem que discutir um pouquinho, né? Mas isso faz parte desse cenário e nada ficou pendente. Eu me lembro que na campanha o pessoal da produção dizia, olha, se a gente não receber hoje, a gente não faz. Não entrega fita. Não, a gente fazia, se fazia, se deixava pronto, e como naquele tempo nada era digital, a gente tinha a fita que era entregue nas exibidoras ou na RBS. Na época era só a RBS, né? Porque nem tinha o canal do SBT. A gente botava a fita embaixo do braço e depois, o material está pronto, né? Mas assim, de modo geral, não tem nenhuma reclamação, todo mundo foi realmente bastante correto conosco. E você gostou da política?
Então depois acabou entrando. Pois a política, Pimpão, na verdade, ela está assim meio que na veia, né? Porque se eu voltar lá atrás, né, eu fiz todo o meu ensino fundamental numa escola pública, que foi o Luiz Delfino, aqui já na rua São José, né? E você já era metido ali, né? A gente já participava, naquele tempo não era Grêmio Estudantil, era Centro Cívico, porque a gente estava no meio da ditadura, né? Centro Cívico, então eu participei ali no Centro Cívico, dentro do Luiz Delfino. Depois, quando eu fui fazer o ensino médio, já no Colégio Pedro II, também outra escola pública, né? Naquele tempo era uma potência, né? Conjunto Educacional Pedro II. Era diretor lá à época o Leonir Alba, que faleceu recentemente, né? E lá eu ainda participei também de uma coisa muito interessante, que era, além do Grêmio Estudantil, o Conselho Deliberativo nas escolas. E aí eu fazia parte lá. Que a UB já não tinha mais, né? A União Blumenauense Estudante. Nessa época estava se rearticulando, porque também era pós ali ditadura, então ainda estava incipiente. E quando eu fui para a FURB, né, no curso de Direito, aí sim, aí a gente fez política lá dentro mesmo. No diretório acadêmico. No diretório acadêmico Clóvis Bevilacqua, que é o diretório do curso de Direito, né? Lá eu fui membro por 3 vezes, né? Fui no segundo mandato como vice-presidente, no último mandato como presidente, né? E aí, assim, a gente vai começando a se movimentar nessa seara política, e foi lá que o Dênio, que hoje é chefe de gabinete, me convidou para que a gente fizesse uma incursão na eleição para o DCE, que naquela época era sempre uma grande briga entre direita e esquerda, né? E aí a gente teve candidato, infelizmente não conseguimos ganhar, mas ali é que começou, assim, esse germe maior da política de gente grande. Eu sempre, assim, que a UNE, né, União Nacional de Estudantes, era um foco de surgimento de líderes. Né? Eu vou lhe dizer, quando eu fiz política estudantil na FURB, né, como presidente do diretório acadêmico Clóvis Bevilacqua, a gente foi para o Encontro Nacional de Estudantes de Direito, que foi em Teresina, e lá eu conheci, como presidente da União Nacional de Estudantes, o Lindenberg Farias, que hoje é deputado. Né? E lá ainda é um estudante, né? E a gente forja esse tipo de lideranças, o movimento ela forjava líderes. Exatamente. E com o negócio da ditadura militar não surgiram mais líderes. Sim e não. Né? Eu discordo porque, assim, tanto na resistência, vamos dizer assim, daqueles que eram contra a ditadura, quanto daqueles que representavam o status quo, houve sempre lideranças que foram aparecendo, né? O Dalto dos Reis, por exemplo, foi presidente do CACHIF lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que era o centro acadêmico lá de Direito. Mas o Dalto surgiu aqui na UB. Sim, aí veio para cá, né? E a UB, quando ainda estava ali meio clandestina, meio numa tentativa de sobreviver, mas o que morde a gente mesmo, né? É que eu estou na vida pública, vamos dizer assim, desde 2014, então estou fazendo agora 11 anos, vai fazer em junho, né? E a gente tem um ideal de construir o melhor, né? Eu estou lá desde 2014, portanto eu já estou no 3º prefeito diferente. Eu entrei no Napoleão, quando o prefeito Mário assumiu eu também permaneci, aí passei um tempo fora, né, ali quando eu fui nomeado interino do cartório, mas aí voltei ainda no Mário e agora permaneço lá com o delegado Egídio, né? Prestando o serviço assim daquilo que a população merece, que é um trabalho bem feito, né? E a gente, todo momento, se defrontando com dificuldades, né? Estar dentro do poder público não é fácil, mas tentando fazer o melhor. Muito bem. Nós vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Marcelo Altoff. Aos comerciais.